Era uma manhã ensolarada em Jerusalém quando Jesus ensinava no templo, cercado por uma multidão atenta às suas palavras. De repente, um grupo de escribas e fariseus interrompeu o momento, arrastando consigo uma mulher apanhada em adultério. O cenário era tenso. Eles a colocaram no meio de todos, acusando-a com vozes duras e olhares de desprezo. Citando a lei de Moisés, argumentavam que ela deveria ser apedrejada, como mandava a tradição. Mas por trás daquela aparente devoção à justiça, havia um coração cheio de malícia, pois queriam colocar Jesus à prova, esperando que ele contradissesse a lei para poderem acusá-lo. Jesus, porém, conhecia a intenção deles. Em vez de responder imediatamente, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, como se não os ouvisse. A cena ficou em suspense, e os acusadores, impacientes, insistiam numa resposta. Então, Jesus se ergueu e disse com serenidade: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar pedra nela." Suas palavras ecoaram como um raio, tocando a consciência de cada um ali presente. Um a um, começaram a se retirar, começando pelos mais velhos, até que não restou ninguém para condenar a mulher. Quando Jesus ficou sozinho com ela, ergueu-se novamente e perguntou: "Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?" Ela respondeu, humildemente: "Ninguém, Senhor." Então, Jesus declarou: "Nem eu te condeno. Vai e não peques mais." Naquele momento, a graça e a verdade se encontraram. Jesus não ignorou o pecado, mas ofereceu perdão e uma nova chance. Ele demonstrou que a misericórdia triunfa sobre o julgamento e que ninguém está além do alcance do seu amor. A mulher, que chegará envolta em vergonha, saiu liberta, não apenas da condenação dos homens, mas do peso do próprio erro. A cena revela o coração de Deus, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Jesus não compactuou com o pecado, mas também não permitiu que a mulher fosse definida por ele. Em vez disso, ofereceu-lhe um futuro diferente, marcado pela transformação. Esse episódio, registrado no Evangelho de João, 8, versículos 1 a 11, é um convite a refletir sobre como lidamos com os erros alheios e sobre a profundidade do perdão divino, que nos alcança mesmo quando merecemos o oposto. A história da mulher adúltera não é apenas sobre o seu passado, mas sobre a possibilidade de recomeço que Jesus oferece a todos. Era uma manhã ensolarada em Jerusalém quando Jesus ensinava no templo, cercado por uma multidão atenta às suas palavras. O clima vibrante da cidade, com o som dos pássaros e as conversas animadas dos que passavam, contrastava com a tensão que estava prestes a se desenrolar. De repente, um grupo de escribas e fariseus interrompeu o momento, arrastando consigo uma mulher apanhada em adultério. O cenário era tenso. Eles a colocaram no meio de todos, acusando-a com vozes duras e olhares de desprezo, como se quisessem não apenas condená-la, mas também humilhá-la publicamente. Citando a lei de Moisés, argumentavam que ela deveria ser apedrejada, conforme mandava a tradição. Essa insistência na aplicação rigorosa da lei revelava não apenas uma preocupação com a moralidade, mas uma armadilha cuidadosamente montada para Jesus. Por trás daquela aparente devoção à justiça, havia um coração cheio de malícia, pois queriam colocar Jesus à prova, esperando que ele contradissesse a lei para poderem acusá-lo de desvio e heresia. Eles pensavam que estavam protegendo a moral da sociedade, mas, na verdade, estavam revelando sua própria hipocrisia. Jesus, porém, conhecia a intenção deles. Em vez de responder imediatamente, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, como se não os ouvisse. A cena ficou em suspense, e os acusadores, impacientes, insistiam numa resposta. Essa ação de Jesus é frequentemente interpretada como um momento de reflexão, um convite à introspecção, onde ele sugere que a verdadeira justiça não é apenas uma questão de aplicar a lei, mas de entender o coração humano. Então, Jesus se ergueu e disse com serenidade: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a atirar pedra nela." Suas palavras ecoaram como um raio, tocando a consciência de cada um ali presente. Não era apenas uma defesa da mulher, mas um lembrete profundo de que todos são falhos e que o julgamento deve ser temperado com compaixão. Um a um, começaram a se retirar, começando pelos mais velhos, que, mais sábios e conscientes de suas próprias falhas, não puderam suportar o peso da verdade proferida por Jesus. Até que não restou ninguém para condenar a mulher. Quando Jesus ficou sozinho com ela, ergueu-se novamente e perguntou: "Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?" Ela respondeu, humildemente: "Ninguém, Senhor." Nesse instante, a mulher não só foi libertada da condenação dos homens, mas também do peso do próprio erro. Jesus declarou: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais."
Suas palavras não eram apenas um perdão, mas um chamado à transformação, à mudança de vida. Naquele momento, a graça e a verdade se encontraram. Jesus não ignorou o pecado, mas ofereceu perdão e uma nova chance. Ele demonstrou que a misericórdia triunfa sobre o julgamento e que ninguém está além do alcance do seu amor. A mulher, que chegará envolta em vergonha, saiu liberta, não apenas da condenação dos homens, mas também das correntes que a prendiam a um passado de erros. Essa cena revela o coração de Deus, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Jesus não compactuou com o pecado, mas também não permitiu que a mulher fosse definida por ele. Em vez disso, ofereceu-lhe um futuro diferente, marcado pela transformação e esperança. Esse episódio, registrado no Evangelho de João, 8, versículos 1 a 11, é um convite a refletir sobre como lidamos com os erros alheios e sobre a profundidade do perdão divino, que nos alcança mesmo quando merecemos o oposto. A história da mulher adúltera não é apenas sobre o seu passado, mas sobre a possibilidade de recomeço que Jesus oferece a todos. Ela nos provoca a considerar nossas próprias vidas e a maneira como tratamos os outros, especialmente aqueles que falham. Em um mundo onde o julgamento e a condenação parecem ser a primeira resposta, somos lembrados de que a compaixão e o perdão são as verdadeiras expressões de amor. Essa passagem nos ensina que, em vez de atirarmos pedras, devemos estender a mão aos que caem, oferecendo apoio e a chance de se reerguer, assim como Jesus fez.